Se o mistério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito. Se com efeito o mistério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o mistério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que antes tinha sido glorioso. Portanto, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo uma tal esperança, usando de tal franqueza, e não como Moisés, que cobrindo o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim do que era passageiro. Mas o entendimento deles endureceu-se, até o dia de hoje, quando fazem a leitura do Antigo Testamento. Esse mesmo véu permanece, porque só em Cristo ele é removido. Palavra misteriosa. Você entendeu o que eu estava lendo? Então vamos dessecar alguns pontos desta palavra. Ele está dizendo assim, Paulo: se o mistério da morte gravado em pedras com letras. O que foi gravado em pedras com letras? Os 10 mandamentos, que foi dado a Moisés no monte. Os 10 mandamentos que Deus colocou. Então temos que estudar isto de forma obrigatória, faz parte da nossa doutrina cristã. Nós estudamos no catecismo, quando estamos fazendo a primeira comunhão, e todos os outros cristãos têm como estudo, como meta, estudar os 10 mandamentos. O decálogo, os 10. Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, honrar pai e mãe, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso? Então diz assim: se o mistério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés. Todas as vezes que Moisés subia para falar com Deus e que ele voltava com o seu rosto iluminado. Isso. Moisés, na palavra de Deus, é considerado um dos homens que é amigo de Deus. Então, este homem, quando ele falava com Deus, quando ele estava na presença de Deus, ele voltava com o seu rosto iluminado. Quanto mais glorioso, aí diz, Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, era passageiro aquele momento. Moisés mantinha aquela luminosidade, e o texto diz que ele cobria o seu rosto com um véu, para que as pessoas não vissem aquilo. Talvez por tamanha luminosidade. E aqui continua. Moisés, por causa de um fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito. Se com efeito o mistério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o mistério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que antes tinha sido glorioso. Portanto, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. E o que é que permanece? O que permanece é a palavra de Deus pelo Espírito Santo em nós. O que permanece é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Nós, naquele tempo de Moisés, o Espírito Santo não ficava permanentemente em uma pessoa. Os relatos no Velho Testamento diz que o Ruach, que é assim chamado o Espírito Santo, ele momentaneamente estava neles. No livro de Reis, por exemplo, o Espírito Santo ficava momentaneamente naqueles homens. Você pode ver que o Espírito Santo saiu de Saul e foi para Davi.
Por quê? Porque ele não ficava permanentemente naquela pessoa. Era passageiro. E hoje, vivemos o mistério do Espírito Santo. A palavra nos diz aqui: quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito, porque o Espírito nos ensina, o Espírito nos enche, o Espírito nos conduz para viver de Deus, para Deus e com Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, nele nós somos, nele nós nos movemos e nele nós vivemos. Quanto mais glorioso, versículo 12: tendo uma tal esperança, usamos de toda franqueza, e não como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim do que era passageiro. A presença do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, não deve ser passageira. Essa experiência da graça definitiva na nossa vida deve ser pujante, intrépida, corajosa, e que haja em nossos lábios uma profecia, e que haja em nossos olhos um brilho de fé, que possa convencer as pessoas do que realmente nós acreditamos. Você crê em quem? Você acredita no quê? O que tem conduzido a tua vida? Muitos de nós temos a vida conduzida por várias inclinações, das nossas concupiscências, da nossa mundanidade, nossa carnalidade, que enche e nos arrasta. Muitos são conduzidos pela vaidade, muitos são conduzidos por ganhar dinheiro obsessivamente, obcecadamente. Eu quero ganhar dinheiro, e vai ganhar, mas talvez não vai ganhar aquilo que é definitivo. Muitos são conduzidos por suas culpas. Essas culpas, elas talvez te atormentam, não te deixam dormir. Muitos se sentem feridos na alma, não conseguem perdoar. E esta falta de perdão vai os conduzindo. Ora, se a palavra de Deus está dizendo que o mistério do Espírito é mais glorioso do que aquele que foi dos 10 mandamentos. Por que ele é mais glorioso? Porque ele escreve no meu coração, no seu coração, em definitivo, a palavra de Deus. Efésios: não vos embriagueis, deixai-vos embriagar pelo Espírito Santo. É uma embriaguez do Espírito Santo. Romanos 12, 2: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Este mundo precisa ser renovado por aqueles que têm em seu coração o selo do Espírito Santo.